Bom, vamos iniciar aqui pela acentuação dos tempos. Mas, na verdade, isso aqui é para que a gente possa fazer uma explicação sobre síncopa e contratempo. Mas para eu saber síncopa e contratempo, eu preciso saber a acentuação dos tempos e das partes do tempo, tá? Dos tempos e da parte dos tempos, as partes do tempo, tá? Cada tempo, ele se subdivide e aí ele vira parte. Então, vamos lá. Os tempos, eles podem ser fortes ou fracos. Eu chamo os tempos de fortes ou fracos. E quem são esses tempos? O tempo forte, quando o tempo é inteiro. Uma semínima, ela é inteira. Então, eu tenho aqui 2 semínimas. Eu posso dizer, então, que eu tenho aqui 2 tempos. 2 tempos, 2 semínimas. 1, 2. Cada semínima se subdividiu em 2 colcheias. Então, eu posso dizer que essas 2 colcheias são partes dessa semínima. Então, eu tenho a primeira parte e a segunda parte da semínima, da primeira semínima. Depois, eu tenho a segunda semínima, a primeira parte e a segunda parte da segunda semínima. Então, eu tenho aqui 2 tempos, vou repetir. 1 e 2 e. Esse primeiro tempo se subdividiu em 2 partes. Isso são partes, 2 partes. Primeira parte, 1. Segunda parte, e. Então, eu tenho 2 partes para o primeiro tempo. Depois, o segundo tempo se subdividiu também em 2 partes. Primeira parte do segundo tempo. Segunda parte do segundo tempo. Então, aqui é o 2e, certo? Então, a acentuação desses tempos, quando ele é binário, o primeiro tempo é forte, esse é o símbolo do forte, e o segundo é fraco. Quando esse tempo forte se subdivide em partes, a primeira parte é forte, a segunda é fraca. O segundo tempo é fraco, mas ele se subdividiu em partes. Então, a primeira parte é forte e a segunda é fraca, mesmo que ela esteja no segundo tempo fraco. Quando o tempo se subdivide em partes, cada primeira parte é forte. Isso é o acento normal de um compasso. Se fosse um compasso ternário, no compasso ternário, eu tenho 3 tempos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Cada tempo vai se subdividir em 2 partes. O primeiro tempo é forte. O segundo e o terceiro tempos são fracos. Mas cada tempo se subdivide em 2 partes. Então, cada primeira parte de cada tempo, ela é forte. Forte, fraca. Segundo tempo se subdivide em 2 partes. Então, a primeira parte é forte, a segunda é fraca, mesmo que o segundo tempo seja fraco. Terceiro tempo é fraco, mas ele se subdivide em 2 notas menores, 2 partes. A primeira parte é forte, a segunda é fraca. Esses são os acentos normais do compasso, no binário e no ternário. Se for o quaternário, vamos lá, um compasso quaternário, 4 tempos. Quaternário. Eu tenho 4 tempos, então 4 semínimas, vamos pôr. 1, 2, 3, 4. A primeira é forte, a segunda é fraca, a terceira é meio forte e a quarta é fraca. Esse é o acento normal do compasso quaternário. Agora, quando ela se subdivide em partes, a primeira parte é forte, a segunda é fraca. O segundo tempo é fraco, mas ele se subdividiu em partes. A primeira é forte, a segunda é fraca. Terceiro tempo é meio forte, mas ele se subdivide em 2 partes. A primeira é forte, a segunda é fraca. O quarto tempo é fraco, mas se subdivide em 2 partes. A primeira é forte, a segunda é fraca.
Isso é o acento normal do compasso. Esse dos tempos eu chamo de acentuação principal. E as partes eu chamo de acentuação secundária. O tempo, acentuação principal. As partes, acentuação secundária. O tempo quaternário é o principal e as partes são secundárias. Então, a acentuação das partes são diferente da acentuação dos tempos. Não é a mesma acentuação. Eu tenho que observar isso. Essa é a acentuação normal dos tempos, no binário, ternário e quaternário. Para eu poder aprender síncopa e contratempo, eu tenho que saber bem isso aí. Se eu não souber, eu vou me perder. Então vamos lá, agora vamos ver o que é a síncopa. A síncopa é a prolongação. A prolongação de um tempo fraco para um tempo forte, ou de uma parte fraca para uma parte forte. Vamos lá então. Vamos no compasso binário. 2. Duas semínimas. A primeira é forte, a segunda é fraca. Se eu tiver uma ligadura da segunda semínima para a primeira, eu estou prolongando o tempo. E o que acontece quando eu prolongo? Esse tempo é suprimido. Ele deveria ser forte, ele seria forte, ó. Forte, fraco, forte e fraco segundo, não é? Então, esse acento, ele vai ser suprimido. Eu não vou acentuar. Então, o acento acaba sumindo, sumiu. Tá, tá, tá. Sumiu a acentuação forte. Então, aqui eu criei uma síncopa. Houve uma síncopa, porque esse acento foi suprimido. E as partes? Como é que eu posso apresentar as partes? Vamos lá. Duas colcheias são duas partes do primeiro tempo, duas partes do segundo tempo. Primeira parte é forte, segunda fraca. Primeira forte, segunda fraca. Se eu ligar a segunda parte com a primeira parte do outro tempo, o que vai acontecer? Esse acento forte, ele desaparece. Então, aqui eu tenho uma síncopa. Então, uma síncopa com a ligadura, através da ligadura. Se eu continuar aqui, quiser continuar, olha só. Eu tenho aqui uma parte fraca. Se eu ligar essa parte fraca com o tempo forte, é fraco para o forte. O que vai acontecer? O forte vai desaparecer. Então, aqui também eu tenho uma síncopa, certo? Isso também é uma síncopa. Agora, essa síncopa eu reconheço por causa da ligadura. E se eu colocar isso aqui, olha, eu tenho aqui uma colcheia, vamos pôr aqui a colcheia. Se eu somar essas duas notas ligadas, duas colcheias, ela dá uma semínima. Então, uma semínima e sobra a outra colcheia. Se eu tiver isso aqui, isso é uma síncopa. Por quê? Porque ela é exatamente o que tem aqui em cima, ó. Essas duas colcheias se transformam em semínima. Então, isso aqui também é uma síncopa, tá? Aqui é síncopa também. Essas três notas aqui é síncopa. A nota maior está entre as duas menores. Então, é uma síncopa, certo? Se eu colocar, posso pôr um outro exemplo aqui, ó. Se eu colocar aqui uma semínima, uma mínima no meio e uma semínima. Olha só. Se eu pensar no compasso quaternário, 4x4, a semínima é forte. Aqui eu tenho o segundo e o terceiro tempo, ó, 1, 2, 3, 4. O segundo e o terceiro tempo, o segundo está prolongando para o terceiro, ó, por causa dessa nota maior. Então, por causa disso, esse grupo aqui também é uma síncopa, uma nota maior entre duas menores, tá? Então, isso é a síncopa. Então, a síncopa nada mais é que a supressão de um acento forte. Sumiu o acento forte, prolonguei o acento forte, não tenho como falar. Eu não posso falar tá, tá, a, forçar, não. Tá, tá, tá. O acento forte não existiu, ele sumiu.
E o contratempo? O contratempo é quando o acento forte se desloca, quando ele vai se deslocar, o contratempo. Vou usar o mesmo exemplo, 2 por 4 lá no começo, 2 semínimas. Primeira semínima, depois outra semínima, e de repente, o que acontece? Forte, fraco, ou alguém coloca um sinal de forte no lugar do fraco. Isso é um contratempo. Ele está pedindo para você acentuar, contratempo, a nota fraca, através do sinal de dinâmica. Isso é um sinal de dinâmica. O sinal de dinâmica, que simboliza o forte, está mandando acentuar aquela nota que é fraca. Então, isso é um contratempo. E outro tipo de contratempo, gente, é quando eu vou unir notas de alturas diferentes através da ligadura. Olha só, vou pôr aqui um exemplo. Mi, mi. Sol, sol. Lá, lá. Eu vou unir o mi com o sol com o lá. Alturas diferentes, ligadura em notas de altura diferente, do fraco para o forte, A nota que sai a ligadura, ela recebe uma acentuação maior do que a que recebe a ligadura. Vai ser mi, mi, sol, sol, lá, lá. O acento fica completamente errado, acentuando na nota fraca e deixando fraca a nota forte. Acentuando a fraca e deixando fraca a forte. Mi, mi, sol, sol, lá, lá, e assim por diante. Então, eu tenho contratempo com o sinal de dinâmica e contratempo com ligaduras, certo? São tipos de contratempo. Existe ainda a síncopa com o ponto de aumento, que eu esqueci de falar. Se você tiver uma semínima e uma mínima pontuada, isso também acaba sendo uma síncopa. Por quê? Porque eu vou prolongar o segundo e o terceiro tempo e o quarto, tudo. O fraco tá, e não tem mais acentuação. Então, isso também é uma síncopa, certo? Então, temos síncopa, é a prolongação do tempo fraco para o forte, e o contratempo é o deslocamento do acento forte que sai do lugar e se desloca. Através do quê? Do sinal de dinâmica e da ligadura, certo? Eu posso também ter um contratempo com pausa. Se eu colocar uma pausa e uma nota, uma pausa e uma nota, o que vai acontecer? No lugar do tempo forte, eu tenho pausa. No lugar do fraco, eu tenho nota. Então, como é que eu vou fazer? Tá. Não, é silêncio. Tá. Então, o acento também se desloca através da pausa, tá? Então, isso é síncopa e contratempo.